A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade por mobilizar países de todos os continentes do planeta e apresentar cenários de guerra na Europa, África, Ásia e Oceania entre 1939 e 1945. Nesse conflito, aconteceram eventos marcantes como o Holocausto e o lançamento das bombas atômicas, e os historiadores estimam que entre 60 e 70 milhões de pessoas tenham morrido em todo o planeta em decorrência dessa guerra. Queda do Hindenburg em 1937. A queda do gigantesco Zeppelin alemão de 245 metros marcou o fim da aviação comercial com dirigíveis. Construído para levar a propaganda nazista às alturas, a queima do LZ-129 Hindenburg em 1937 durante pouso em solo americano é o primeiro fracasso simbólico do regime de extrema-direita alemão. Para destacar a suástica no fundo prateado, o dirigível fora revestido com pó de alumínio, o que contribuiu para que entrasse em combustão. Soldados britânicos no trem em 1939. Esta imagem mostra a primeira etapa de viagens de trem das tropas britânicas em direção à frente ocidental, a segunda maior e mais importante do período da Segunda Guerra. Na época, a frente foi aberta pela invasão da Alemanha nazista na Noruega, Dinamarca e França. O Reino Unido teve grande participação neste combate, travando uma batalha aérea contra a Alemanha e ajudando na derrota nazista. Crianças vendo o bombardeio, 1941. Tida como a mais feroz campanha militar em termos de tropas mobilizadas e baixas na história recente, a Operação Barbarossa marca o início do ataque nazista à extinta União Soviética com intensos bombardeios e destruição. A estratégia de guerra relâmpago, Blitzkrieg, mobilizou 3,6 milhões de soldados nazifascistas entre alemães e aliados do eixo. A arrogância do líder da extrema-direita não contava com o inverno e a resistência do povo russo, que conseguiram impedir a expansão do Reich. Na foto, crianças testemunham o bombardeio da Luftwaffe, força aérea nazista. A população sofreu por mais de 2 anos com o cerco alemão, enfrentando intensos bombardeios, fome e epidemias. Cerco de Tobruk, 1941. Nesta imagem, soldados usando máscaras de gás descascam batatas em Tobruk, na Líbia, no norte da África. No local, se deu o cerco de Tobruk, uma batalha entre ingleses e italianos, do regime fascista, que acabou com a derrota da Itália. Posteres da guerra, 1942. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi criado o Escritório de Informação da Guerra, que além de publicar notícias sobre o combate, também era responsável pela produção de propaganda. Na imagem, mulheres, em um escritório em Nova York, pintam cartazes de propaganda sobre a participação dos países na guerra. Esse rapaz com a mão dentro do bolso do casaco de pele, é o filho primogênito de Stalin, chamado Yakov Dzugavili. O registro fotográfico em questão mostra Yakov sendo pego pelas tropas alemãs de Hitler. A relação entre Stalin e seu filho era extremamente conturbada, com direito ao pai deserdar o filho e tudo mais. Acontece que mesmo com a relação difícil de elo paternal, Stalin tentou resgatar seu filho dos alemães em 2 oportunidades. Entretanto, em 1943, Yakov acabou falecendo dentro do campo de concentração alemão, por motivos inexplicáveis. Alguns afirmam que ele foi assassinado pelos oficiais alemães por ter um mau comportamento, outros reiteram que Yakov cometeu suicídio ao se jogar diretamente em cercas elétricas que envolviam a prisão. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que varreram boa parte da população e construções das respectivas cidades japonesas, na verdade, não foram as primeiras armas nucleares. As bombas que explodiram no Japão foram as primeiras a diretamente matarem e destruírem pessoas. A primeira bomba atômica criada foi a chamada de O-Gadget ou o dispositivo. O teste com ela ocorreu poucos dias antes do lançamento oficial em Hiroshima e Nagasaki, realizado no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. A explosão do teste resultada pelo dispositivo contou com a formação de nuvens no formato de um gigante cogumelo, de cerca de 12 mil metros de altura. Além de um flash cintilante de luz, equivalente a 10 sóis, da nossa Via Láctea, podendo ter sido visualizado, de outros estados norte-americanos, e até mesmo do norte do México. Essa imagem foi um registro, capturado em Sudetos, na antiga Tchecoslováquia, no mês de outubro de 1938, posterior à invasão e anexação da cidade aos territórios alemães, antes do início oficial da Segunda Guerra. A imagem mostra uma moça aos prantos, erguendo um dos braços para condecorar e reverenciar as tropas nazistas, ao mesmo tempo que a outra mão segura um lenço para limpar seus olhos marejados.
A imagem gerou controvérsias pois foi usada como publicidade, tanto pelos alemães que mostravam a moça emocionada, quanto pelos aliados, para mostrarem o seu descontentamento. Após a França ser libertada das tropas nazistas no fim da Segunda Guerra Mundial, os cidadãos do país que de alguma forma deram apoio à invasão dos alemães foram rigorosamente perseguidos e tiveram os seus cabelos completamente raspados, como um sinal de verdadeira humilhação e desonra. Em torno de 20 mil cidadãos, a maioria mulheres, em 1944, tiveram os seus cabelos raspados em praça pública. Esse foi um sinal de punição, extremamente difundido durante os conflitos do século passado, tendo sido inclusive usado pelos alemães, para punirem as mulheres que porventura dormiram com homens que não fossem marianos. Essa fotografia registrada acima, corresponde aos soldados nazistas alemães, que eram muçulmanos. Na hora do registro fotográfico, eles estavam prestando suas orações diárias a Alá. Essa era a brigada da 13ª Waffengebirgsdivision der SS Anschar, uma junta completamente composta de muçulmanos, a maioria deles era bósnio. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba da história contra um alvo, a cidade de Hiroshima. A derrota do Japão aconteceu oficialmente em setembro de 1945. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco e em junho de 1942, o poderio japonês foi severamente prejudicado. Campo de concentração, 1945. Prisioneiros em condições desumanas no campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha. Cada campo de extermínio nazista era destinado a determinados grupos. O campo de Buchenwald recebia em maior número aqueles que eram considerados inimigos do regime de extrema-direita alemão, comunistas, anarquistas, ciganos, testemunhas de Jeová e homossexuais. Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal Amigos da História para receber notificações de mais vídeos como esse. Um grande e forte abraço, tchau!